nós queremos entrar agora, nesta hora, na mensagem. E o tema que nós temos para esta noite é palavras e alegria. Palavras e alegria. Palavras e alegria. Nós queremos nessa noite falar com você e eu quero pedir que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 14 e 15. Marcos, capítulo 1, no verso 14 e 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Pai, continue falando conosco, Deus, através da Tua palavra agora, Senhor. Usa a minha vida como canal, Senhor, eterno do Teu Espírito Santo. A Tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que espada de 2 gumes, Pai. Capaz de penetrar no mais profundo da nossa alma e produzir tudo aquilo pelo qual ela é enviada. E nós pedimos, Pai, nos toque de uma maneira especial, nos alimente, nos edifique, nos fortaleça, nos renova, nos corrija onde for necessário, Pai, nos oriente, nos dirija, Pai, para que possamos, nesta noite, Senhor, viver e praticar a alegria por meio das palavras. No poder do nome de Jesus, amém e amém, Jesus, aleluia, glória ao Senhor. Amados, nós acabamos de ler aqui um versículo, aonde dizia que Jesus, ele proclamava boas novas. Boas novas quer dizer palavras de alegria, boas notícias. Boas novas quer dizer palavras de alegria, boas notícias. E Jesus, veja que ele diz, vão, anuncia boas novas, e ele anunciava as boas novas, e eles criam em Jesus ao ouvir boas novas. O Senhor Deus amado, ele faz, através de Jesus, um ensinamento para mim e para você, que nós devemos viver proferindo palavras de alegria. Jesus, o nosso maior exemplo, ele dizia, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas palavras de alegria. Jesus, quando ia falar, ele falava palavras de alegria. Palavras de alegria. Eu e você, amados, somos chamados por Deus para viver uma vida de alegria. Não quer dizer que não tenhamos desafios, porque a gente não prega aqui um evangelho utópico, um evangelho de enganação. Não, a gente prega um evangelho realista. A gente pode, e quase que uma certeza que vai enfrentar desafios, mas o Senhor quer que a gente viva de maneira alegre. Mas Ele quer também que nós sejamos canal de palavras de alegria. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso Senhor e Salvador, Ele era alguém que mesmo, amados, depois da prisão de alguém querido, Ele todo-poderoso podia estar praguejando, podia estar amaldiçoando, podia estar falando palavras de contenda. Não, mesmo depois de João ser preso, uma pessoa querida, o que Jesus faz? Ele vai para a Galileia e chega lá, ele anuncia palavras de alegria.
ensinando para mim e para você, meu amado, que a sua boca, a minha vida, a sua vida, devem exalar palavras de alegria, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. O Senhor fez a mim e a você, o Senhor ungiu os meus lábios e os teus lábios. Veja que quando Deus chama Isaías, Isaías fala: Senhor, eu não posso, porque os meus lábios são pesados. E o Senhor toca os seus lábios, para que a partir daquele momento os seus lábios sejam purificados, e quando ele soltasse palavras através dos seus lábios, fossem palavras de vida, palavras de alegria. Jesus falava palavras de alegria. Palavras de alegria. Estava ali aquele povo todo rodeando aquela mulher que tinha sido pego em ato libidinoso. E estão todos com a pedra na mão para matá-las apedrejada. E Jesus vai lá e através da escrita, ele leva todos a uma reflexão. Se ninguém, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Palavras que levaram os odiosos à reflexão e a regredir no seu ódio. E que produziram a alegria da vida naquela mulher. Até as nossas palavras escritas, amado, precisam ser palavras de alegria. Palavras de alegria. Quando a gente olha para os anjos, falamos de Jesus. Em Lucas, capítulo 2, verso 10 e 11, mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo a vocês boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando Deus mandava anjos à terra, meu irmão, era para falar palavras de alegria. Jesus, o nosso exemplo maior, falava palavras de alegria. Os anjos que servem lado a lado ao trono do Todo-Poderoso, quando eram enviados à terra, eram enviados para trazer palavras de grande alegria. Os anjos, amados, visitaram a terra para produzir alegria por meio das palavras. Diga comigo assim: as minhas palavras precisam produzir alegria. Alegria. Os discípulos, os apóstolos, eles anunciavam palavras de boas novas, palavras de alegria. Veja Atos dos Apóstolos 8:12. No entanto, quando Felipe lhes pregou boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, creram neles e foram batizados, tanto os homens como mulheres. Meu amado, quem quer levar alguém à salvação aí? Quem quer? Quem quer ser agente de alguém à salvação? Meu amado, você vai alcançar a vida de alguém. Você vai tirar alguém das densas trevas para a maravilhosa luz de Jesus. É com palavras de alegria, é com boas novas, não é com acusação, não é com briga, não é com agressão. Escuta bem o que eu vou te falar, meu amado, porque esse ano é um ano muito importante. Esse ano tem eleição e esse ano vai ter polarização de muitas coisas. Escuta bem, olha bem aqui para mim. Deus te chamou para ganhar alma e não para ganhar discussão, viu? Escuta bem, porque eu vou falar de novo. Deus te chamou para ganhar almas e não para ganhar discussões. Não entre na cilada do inimigo de te levar, meu amado, a debates que não acrescentam em nada. Quinta-feira a pastora Gisele pregou uma palavra maravilhosa. Se você não pôde estar aqui, volta lá, ou no nosso YouTube, ou no nosso Facebook, e assiste a palavra. E ela falou aqui: aquilo que é de bom grado, aquilo que é proveitoso, aquilo que é valioso, aquilo que é nobre, nisso você deve concentrar a tua mente. Meu amado, a nossa vida precisa ser como a dos apóstolos. Eles levavam multidões para Jesus, através de anunciar palavras de alegria. Palavras de alegria. Palavras de alegria. Amados, como eu falei, eu nasci, meus pais já eram pastores.
Então eu vivi uma época que eu não sei por que cargas d'água as pessoas tentavam passar uma imagem que ser crente era ser triste. Uma impressão de quanto mais arrebentada a pessoa parecia, mais santa ela era. Essa época do evangelho no Brasil chegou a ficar conhecido como a época do evangelho do sapato furado. Eu acho que tem algumas pessoas aqui dessa época. Não, meu amado. Você acha que o Pai te amaria tanto ao ponto de mandar o filho dele se despir da glória no céu e vir a essa terra, morrer numa cruz, ressuscitar e vencer a morte, voltar aos céus, para você viver uma vida triste, amado? Isso é engano do inimigo para roubar a tua bênção. O evangelho são boas novas de grande alegria. Quem tem o Espírito de Deus fala palavras de alegria. Quer saber se alguém tem o Espírito de Deus ou o Espírito do Satanás? Avalie as palavras que saem da boca dessa pessoa. Se as palavras delas produzem alegria em quem está à sua volta, tem o Espírito de Deus. Se produz tristeza, encrenca, intriga, briga, discussão, tem o Espírito do demônio. Olha só aqui, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Meu amado, se você, agora uma autorreflexão, isso só você e Deus pode fazer. Se você chega nos lugares, você sempre tem um motivo para brigar com alguém, para discutir com alguém, para reclamar de alguém, para reclamar de algo. Faz uma reflexão, porque talvez você está dando mais espaço para o diabo do que para o Espírito de Deus. Isso é muito sério. Porque o inimigo pode estar usando disso para roubar a tua vitória e a tua bênção. Porque nós fomos chamados, amados, para viver uma vida de alegria. E as nossas palavras têm que ser palavras que produzem alegria. Se a tua palavra não vai produzir alegria em ninguém, meu amado, é melhor que você não fale. É melhor que você engula. Né? Existe uma expressão que diz, às vezes a gente tem que engolir um sapo. Não, meu amado, às vezes a gente tem que engolir a lagoa inteira para continuar dentro do propósito de Deus. Dentro do propósito de Deus. Dentro do propósito de Deus. O cristão jamais pode ser conhecido como o briguento, o encrenqueiro, o reclamão, o murmurador. Aquela pessoa que quando chega no lugar os outros falam assim, e lá vem aquela mulher, e lá vem aquele cara. Quem já viu alguém assim? Que quando vai chegando os outros já falam, aí ó, se prepara que o Zé Encrenca está chegando. Se prepara que o briguento está chegando. Se prepara que o reclamão está chegando. Se prepara que a linguaruda está chegando. Não, meu amado. O cristão, ele precisa viver uma vida alegre. Mas também, as suas palavras têm que produzir alegria. Se a sua palavra não for produzir alegria em alguém, meu irmão, retenha. Retenha para você e apresente em oração. Lance aos pés do Senhor e não no ouvido das pessoas. Mesmo quando você se irar, por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ah, pastor, eu senti uma raiva lascada, a minha vontade é falar um monte para aquela pessoa. Engole, amado. Engole o sapo, engole a lagoa inteira, se for o caso. E depois na sua casa, fala para Deus. Coloca aos pés do Senhor. 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 Jesus estava na cruz, amado. Ele estava sendo crucificado. Alguém aqui já foi crucificado? Então você não sabe o que ele estava passando.
Ele estava com as mãos pregadas, os pés pregados, uma coroa de espinha cravada na sua cabeça. O povo xingando ele, gente que ele tinha curado, gente que ele tinha sarado, gente que ele tinha feito milagres, gente que ele tinha liberado palavras de amor, estava ali, se você é mesmo filho de Deus, sai daí. E o que Jesus pôde dizer com as tuas palavras? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Nenhum de nós, meu amado, já enfrentou desafio na vida ou afronta na vida que possa se comparar a uma morte de cruz. Mas mesmo naquele momento, Jesus tinha uma palavra de alegria para liberar. Eu e você, meu amado, temos que ser provocadores de alegria na vida das pessoas. Provocadores de alegria. Quando você decide ter uma boca com palavras de alegria, a sua caminhada, a sua jornada é abençoada. Você sabia disso? Lá em Isaías 52, 7 diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem em Sião: o seu Deus reina. Meu amado, quando você tem palavras de alegria, Deus faz ser bela a tua caminhada, faz os teus passos serem belos. Jesus tem alegria em produzir alegria para você, porque você está produzindo alegria para os outros. Então, meu amado, tem promessa, tem promessa. Num primeiro momento, se o amor em você não for tão grande suficientemente para produzir palavras de alegria, que seja pelo interesse na promessa, então. Que seja pelo interesse na promessa de ter uma bela caminhada. Quem quer viver uma bela caminhada aí? Eu quero, irmãos. Eu quero. O mundo só tem coisa feia para nos oferecer. Jesus tem uma bela caminhada, uma bela jornada, uma jornada diferenciada. Se eu for uma pessoa que a minha boca fala palavras de alegria, diga comigo: Jesus, me dê uma bela caminhada, porque a minha boca só falará palavras de alegria. Ah, meu amado, esse é o que o Senhor tem para mim e para você como promessa. Atos dos Apóstolos 10:36 diz: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel? Ela fala de boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Meu amado, o Evangelho de Cristo consiste em palavras de alegria. Se era perdido, se torna salvo. Se era doente, se torna curado. Se era oprimido, se torna liberto. Se era viciado, se torna livre. Você era triste, se torna alegre. Estava nas trevas, vem para a luz. Ia para o inferno, vai para o céu, meu irmão. Este é o Evangelho de Jesus. Este é o Evangelho do nosso Deus. É um Evangelho de grande alegria, não é de tristeza. Meu amado, que se você tiver que chorar, que seja de emoção e de alegria e não de tristeza. Que se você tiver que fazer uma lágrima sair do rosto de alguém, que seja de emoção e de alegria e não de tristeza. Vamos aprender com Deus. Meus amados, Deus, eu falei de Jesus, eu falei dos anjos, eu falei dos apóstolos, eu falei de Isaías, eu falei daqueles que anunciam as boas novas, têm uma caminhada diferenciada, eu falei daqueles que têm a presença do Espírito Santo, são chamados para anunciar palavras de alegria, mas agora eu quero falar do Pai. Olha o exemplo do Pai. E você vai aprender agora o quanto uma palavra de alegria pode fazer diferença na sua vida e na vida de alguém. Evangelho de Mateus, capítulo 3, no verso 16 e 17. Diz assim: assim que Jesus foi batizado,
saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem eu tanto me agrado. Amados, depois daquele dia, Jesus mudaria a sua história. Até aquele momento na vida de Jesus, ele era o filho de José e Maria. A partir do batismo dele, a descida do Espírito Santo sobre ele, o Senhor estava preparando ele para enfrentar demônios, para enfrentar enfermidades e para finalmente enfrentar a morte e vencer a morte. Como é que Deus prepara Jesus para isso? De duas formas: derramando o Espírito sobre ele e falando uma palavra que produziria alegria, um elogio. Ele virá: ali está o meu filho amado, em quem eu tanto me alegro. Meu amado, às vezes você pode pensar que é bobeira, mas não é. Se você deixar o Espírito Santo te usar para proferir uma palavra de alegria para alguém, muitas vezes você vai estar com aquela palavra de alegria, preparando aquela pessoa para a maior vitória da sua vida, e você nem sabe. Porque nós temos que aprender com o exemplo de Deus. Deus, meu amado, quando quis preparar Jesus para o que ele ia enfrentar nos seus 3 anos de ministério, ele não falou assim: Jesus, se prepara, que agora o bicho vai ficar feio. Jesus, agora se prepara, que você vai ter que guerrear com o inferno. Jesus, agora se prepara, que daqui 3 anos você vai ter que ser pregado numa cruz. Não, meu amado, quando o Pai quis preparar Jesus pelo que ele tinha para enfrentar, ele falou: você é o meu filho amado, em quem eu tanto me alegro. Meu amado, um elogio, uma palavra de alegria, tem tanto poder na mão do Espírito Santo que você não faz ideia. Tem tanto poder na mão do Espírito Santo quando sai da tua boca. E muitas vezes, querido, nós somos tão bons para apontar as falhas, para apontar o que não gostamos, para apontar o que não achamos que tinha que ser daquele jeito, mas nunca temos uma palavra de gratidão, uma palavra de incentivo, uma palavra de elogio, uma palavra de reconhecimento. Meu amado, eu não encontrei, eu procurei na Bíblia o Espírito Santo usando uma crítica, não achei. Eu procurei na Bíblia o Espírito Santo usando uma palavra de maldição, não encontrei. Mas eu encontrei o próprio Deus usando uma palavra de elogio para o Filho amado, para prepará-lo para os desafios que vinham pela frente. Meu irmão, a partir de hoje, aprenda com o Pai. Deixa Deus usar os seus lábios para ser uma ferramenta de edificação. Deixa Deus usar os teus lábios para ser uma ferramenta de salvação. Deixa Deus usar os seus lábios para ser uma ferramenta de alegria, para preparar aqueles que estão à sua volta para a vitória, para estimular e incentivar aqueles que caminham contigo a fazer mais e fazer melhor. Deixa palavras de alegria fluírem pelos teus lábios. E no final, meu amado, você vai ter feito tantas pessoas alegres. Tem uma historinha que diz de um menino que ele era muito boca suja. E o pai dele chamou ele, eles moravam no sítio. E ele falou: meu filho, você vai fazer um desafio. Ele falou o quê? Você vai de casa para a escola. E ele saía de casa no sítio até a escola, e era um longo caminho. Quem já morou aqui no sítio sabe que para ir para a escola se caminha muito.
E ele saía xingando todo mundo. Ele passava no sítio do seu Zé, xingava um palavrão. Passava no sítio da Dona Maria, xingava um palavrão. E o pai falou assim, ó, você vai sair de casa sempre com sementes de margarida na mão. E toda vez que você for falar um palavrão, você vai lembrar da semente que está na tua mão. E em vez de falar um palavrão, você vai falar uma palavra agradável e vai jogar uma semente no chão. E aquele menino começou a praticar aquilo todo dia. E, irmãos, andar quilômetros com a mão cheia de semente, a mão começava a suar, aquilo começava a irritar. Então ele começou a falar um monte de palavra boa para poder jogar logo as sementes fora. Nos primeiros dias ele começou a se livrar das sementes, então ele começou a disparar um monte de palavra boa. Veio a época da chuva e aquelas sementes brotaram. E um dia o pai pegou a mão daquele menino e falou, filho, vem cá, hoje o papai vai com você para a escola. E quando eles começaram a andar pelo caminho, o caminho estava repleto de lindas margaridas, florindo todo o caminho. Uma mudança de atitude mudou até o trajeto da vida daquele menino. Meu amado, hoje Deus te chama. Faça da tua boca um canal de palavras de incentivo, um canal de palavras de alegria, um canal de palavras de paz. Deixa o Espírito Santo fazer dos teus lábios um canal de alegria, e você verá como Ele vai deixar a tua caminhada linda e florida. O próprio Pai nos ensinou, não desperdice uma oportunidade sequer. Eu quero fechar com o trecho de Isaías 40, do 9 ao 11, que diz, você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas notícias a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga estas coisas às cidades de Judá. Aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, que vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ele ajunta os cordeiros e carrega no seu colo. Conduz com cuidado as suas ovelhas que amamentam suas crias. Hoje Deus está dizendo, se for para você erguer a sua voz, meu amado, que seja para proferir palavras de alegria. Deus quer deixar linda a sua caminhada. Deus quer florir a sua jornada. Ele quer usar as palavras da tua boca para mudar a sua vida e a vida de todos à tua volta. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora. O Senhor Deus, Ele falou contigo. Eu não sei, talvez você até aprendeu ao longo da tua vida que era algo bom ser alguém que sempre tinha uma palavra pesada, uma palavra dura, uma palavra de crítica. Talvez você aprendeu na sua caminhada ser a pessoa do vírgula mais. Ah, fulano é legal, mas... Ah, aquela pessoa é boa, mas... Não, meu amado. Talvez você acreditou naquela ilusão que alguns se apoiam. Não, eu critico, mas as minhas críticas são construtivas. Amados, quem constrói não tem tempo para estar criticando. Então não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Mas hoje Deus está te chamando a aprender com Jesus, a aprender com os anjos, a aprender com os apóstolos, a agir como alguém que tem sobre si o banho do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está sobre alguém, ele é chamado para anunciar palavras de alegria. Ele te chama hoje para deixar lindo o teu caminho.
belos serão os teus pés ao anunciar palavras de alegria. E quando o Pai, o Todo-Poderoso, o Deus Criador, quis preparar Jesus para o que viria pela frente, Ele o fez com uma palavra de elogio. Peça agora para o Espírito Santo trabalhar em você. Fale para Ele: Espírito Santo, tira de mim o mau hábito das críticas, tira de mim as palavras duras, toca o meu lábio como o Senhor tocou os lábios de Isaías. Que eu seja, Pai, alguém que produz alegria, alguém que incentiva, alguém que quando fala edifica, alguém que quando fala anuncia salvação, alguém que quando fala, Pai eterno, demonstra o Espírito Santo nas palavras. Se alguma coisa na sua vida levou você a ter palavras amargas, palavras duras, peça agora para Jesus curar o teu interior. E fala: Senhor, me cura nesta área. Porque eu quero, Senhor, ter palavras de alegria. Eu quero, Senhor, produzir alegria em quem me ouve. Eu quero incentivar quem caminha ao meu redor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos, Pai, no mês da alegria. E o Senhor Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou para, entre outras coisas, nos dar a alegria. Senhor amado, e nós vimos nesta palavra que mesmo Jesus, diante de uma situação que o entristecia, a prisão de João, ele foi anunciar palavras de alegria. Vimos, Pai, que os anjos, quando foram enviados à terra, vieram para anunciar palavras de alegria. Vimos os apóstolos anunciando palavras de alegria. Vimos, meu Pai querido eterno, que quando o Espírito Santo desce sobre alguém, esse alguém é chamado para anunciar palavras de alegria. Vimos que tem uma promessa linda, Pai, de caminhos belos e caminhos altos, Pai, para aqueles que anunciam palavras de alegria. Vimos também, meu Pai, que devemos erguer a nossa voz só se for para expressar palavras de alegria. E aprendemos com o Pai, o Criador, que quando Ele quis preparar Jesus para algo, Ele preparou, foi com uma palavra de elogio, uma palavra de amor, uma palavra de alegria. Pai, toca agora, Senhor, o coração dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, se alguém tinha palavras duras, palavras amargas, por causa, meu Pai, de experiências ruins da vida, toca agora e cura esse interior, cura, meu Pai querido, essa emoção, cura esse coração, meu Pai. Se talvez, meu Deus, alguém, Pai querido eterno, aprendeu equivocadamente, erroneamente, que ser contra tudo e todos, meu Pai, era uma forma de se expressar. Meu Deus, que hoje o Senhor possa tocar de uma maneira sobrenatural. Querido Deus, banha a tua igreja de alegria agora. Toca os lábios da tua igreja como tocastes os lábios de Isaías. Senhor querido, e que todos, Pai, hoje saiam daqui exalando palavras de alegria. Pai, e que como aquele garoto daquela história, meu Pai, que de tanto falar palavras de alegria, o caminho dele ficou lindo e florido. Que assim seja também com os teus filhos e as tuas filhas. Que cada pessoa que eles alegrarem, que cada pessoa que eles abençoarem, que cada palavra de bênção que eles proferirem, meu Pai eterno, meu Deus amado, que o Senhor também coloque uma linda flor na sua caminhada, Pai, no poder do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Amados, Deus tem um caminho lindo para você. Saia daqui decidido, verdadeiramente, a falar palavras de alegria. Palavras de alegria. Hoje, quando você chegar no seu lar, fale para os membros da tua família palavras de alegria. Amanhã, quando o teu cotidiano começar, fale palavras de alegria. E você verá como vai ser linda a tua caminhada. Jesus é quem prometeu. Então você pode crer e viver esta promessa. Amém?